Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou conversar com o senhor Luiz Rangel, engenheiro agrônomo, coordenador do setor de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, e com o produtor de uva do Vale do São Francisco, em Petrolina, Newton Matsumoto. O tema da nossa entrevista é exatamente o uso de agrotóxicos no Brasil, um tema que naturalmente preocupa toda a população brasileira. Os nossos convidados estiveram participando recentemente do 2º Fórum Nacional de Agronegócio, que teve como tema exatamente o uso de agrotóxicos em nosso país. Luiz Rangel, eu gostaria, acho que nós já tivemos aqui uma conversa sobre esse mesmo tema há alguns meses atrás, no final do ano passado. De lá para cá, o que evoluiu nesse campo, do uso de agrotóxicos no Brasil? As coisas melhoraram? Como é que balanço você daria? Bom, os agrotóxicos estão na nossa agricultura intensamente desde a década de 70. Então, a curto prazo, o que a gente pode é tentar fazer uma retrospectiva do quais eram as expectativas do governo brasileiro no final do ano passado e o que se consolidou então nesse primeiro semestre de 2013. De fato, nós continuamos então com as nossas metas, né? Continuamos sendo um dos principais importadores de agrotóxicos. Sim, somos muito grandes importadores de agrotóxicos, mas não somos importadores à toa, né? Usamos esses insumos de fato para poder subsidiar uma agricultura que é pujante, que tem crescido muito em importância a nível internacional. E somos o campeão de agrotóxicos no ranking mundial, quer dizer... Somos o maior mercado do mundo de agrotóxicos, né? Maior ainda do que a China e do que os Estados Unidos. Não em termos de volume, mas em termos de valor. E isso devido a uma série de variáveis macroeconômicas também que trazem essa característica para o Brasil. Mas não somos somos um país que tem um uso, vamos dizer assim, de produção de biomassa, né, que nos traz uma posição muito confortável. Então, por exemplo, o Japão, a França, eles utilizam muito mais agrotóxicos intensamente, né, para produzir menos biomassa do que o Brasil. Isso devido às características nossas de agricultura, né? E comparativamente à China e aos Estados Unidos, nós utilizamos mais ou menos intensamente do que esses dois grandes? Nós utilizamos menos intensamente, mas um mercado maior. Isso devido à nossa, vamos dizer, a maioria das nossas produções agrícolas necessitarem mais de produtos agrotóxicos. Por exemplo, a cana-de-açúcar, nós temos 600 milhões de toneladas produzidas de cana-de-açúcar numa região tropical. Isso é inviável, né, porque as pragas também estão sendo favorecidas pelas condições tropicais. Então é inviável produzir com essa pujança sem ter realmente o uso de controle de pragas na cana-de-açúcar. Soja, nós estamos chegando perto dos Estados Unidos em termos de produção de soja. Eles contam com um inverno rigoroso que dão uma reduzida dramática na questão das pragas. Aqui no Brasil nós não temos essa vantagem competitiva que os Estados Unidos têm. E temos a ferrugem da soja, né, que é uma doença tão avassaladora que só na questão da ferrugem da soja nós despendemos cerca de 2 bilhões de dólares para controlar essa doença que nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm. E como controlar ou minorar a nocividade, da toxicidade dos agrotóxicos? Bom, isso é um trabalho, não adianta fazer sozinho, né? O governo ele tem que estar antenado no que há de tendências internacionais nesse setor. Nós somos um país dito desenvolvido nessa área de defensivos, de agrotóxicos. Na América Latina, nós somos o único país que tem uma legislação alinhada com os países desenvolvidos. Isso é uma vantagem para a sociedade brasileira, ou seja, nós estamos acompanhando, né, o que há de mais moderno na preocupação toxicológica e ambiental, mas a busca por novas tecnologias mais modernas e menos impactantes é um desafio grandioso, porque essas moléculas elas levam um tempo muito grande para serem desenvolvidas, uma energia e um dinheiro muito grande das indústrias para poder desenvolver essas moléculas, e nem sempre, ao final de todo esse trabalho, elas atendem à expectativa da sociedade nessa visão mais moderna. Então, essa busca é constante, a gente está buscando sobre isso. Temos algumas novas moléculas que estão para serem registradas no Brasil e no resto do mundo, mas o ritmo que a gente precisa dessas moléculas é maior do que a capacidade que essas empresas têm de oferecer essas novas tecnologias. Por isso, a gente ainda tem que contar um pouco com tecnologias mais antigas, mas com o gerenciamento do risco, ou seja, tentar fazer com que as moléculas mais antigas elas sejam gerenciadas, sejam utilizadas de uma maneira que permita que elas permaneçam no mercado com menor risco para o aplicador, para o consumidor e para o próprio meio ambiente. Senhor Matsumoto, sua experiência como produtor rural, o
queria que o senhor contasse um pouco a sua história lá como produtor de uva. Veja só, como a Rangel colocou aqui, né, que essa questão do registro às vezes é muito complicado, isso complica mais ainda quando você vai para uma cultura menor. Por exemplo, você pega um jiló, um coentro, né, que no Nordeste se consome muito, ou uma couve, não tem registro de quase nada. Então, tudo que for utilizado seria legalmente proibido, né? Na cultura da uva, apesar da uva ser bastante representativa no Vale do São Francisco, a nível nacional não é tão representativo do ponto de vista econômico. Então, o número de registros já tem bastante, mas são restritos, né? Isso faz com que a gente tenha que, como se diz... registros de agrotóxicos para ser aplicado àquela determinada cultura. Isso. Então, isso tem dificultado bastante, né, para que a gente possa cumprir as legislações. Até porque, como no Vale do São Francisco, né, em Petrolina, nós exportamos essa uva, exportamos para os mercados mais exigentes, como é a Inglaterra. Então, nós temos que seguir protocolos rigorosos de sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, registro de produtos, monitoramento de resíduos de agrotóxicos. Quer dizer, então, você precisa cumprir tudo isso. E para cumprir tudo isso, né, na verdade, como se diz, a gente tem conseguido fazer, mas com muito esforço, né? E o senhor acha que essa consciência de que é necessário, da parte do produtor rural, aplicar com rigor os protocolos para evitar a contaminação dos alimentos, essa consciência ela está disseminada já entre os produtores brasileiros? Eu acho que de um modo geral não, tá? Mas, por exemplo, quando você chega para os produtores que trabalham com grandes redes de supermercados, que fornecem para esse mercado ou que exportam, esses produtores têm consciência exata de que não tem como ser sustentável a atividade sem cumprir esses protocolos, essas normas. E, senhor Rangel, o Ministério da Agricultura está em condições de fiscalizar o cumprimento desses protocolos e acompanhar numa dimensão realmente ampla esse processo que pode ser tão nocivo para a saúde da população em geral? Sim, eu acho que antes da gente definir a estrutura do Estado para poder fazer esse controle, é importante que se ressalte basicamente que nós estamos num momento de transição. O Brasil, então, ele é destaque, por exemplo, na América Latina, mas ele ainda está em busca de um cenário regulatório, um cenário de mercado, de consumo, que tem na Europa e nos Estados Unidos. Um produtor brasileiro está capacitado cada vez mais a vender para esses mercados mais exigentes. Mas o nosso mercado também tem ficado mais exigente. E a palavra rastreabilidade é uma palavra muito complexa, né, porque ela basicamente traz essa ideia de que o consumidor, ao se deparar com um produto no supermercado, ele quer saber como esse produto foi produzido, desde a sua origem, desde o agricultor até aquele supermercado. E esse processo, a cobrança desse processo é realmente do consumidor, né, que quer exigir um produto cada vez de melhor qualidade. O Estado brasileiro, né, baseado na ciência, né, no conhecimento científico, tem que garantir as regras mínimas, ou seja, que cumpridas aquelas regras com uso de defensivos, que o agricultor tenha comprado um produto com receituário agronômico certo, ou seja, cumprir todas as etapas da legislação, que esse produto seja minimamente qualificado para poder entrar na mesa do nosso consumidor. Esse processo ele é baseado em pilares da defesa agropecuária, ou seja, o Ministério da Agricultura é o grande coordenador desse sistema, mas cada estado da federação, né, tem a sua malha de fiscalização, de inspeção, e para poder garantir que essas etapas realmente sejam cumpridas pelo produtor e que cheguem até o produto final. Agora, todos os elos da cadeia têm responsabilidade, né? E a responsabilidade, objetivamente, ela é, então, estadual? O fiscal é um funcionário do Estado? O fiscal é um funcionário do Estado, mas o maior fiscal é o consumidor. É muito importante fazer esse link de todo esse processo. Sim, mas, por exemplo, numa feira ou no supermercado, como se dá efetivamente esse controle? Quer dizer, não é o Ministério diretamente. Não é o Ministério lá diretamente. Na ponta, quem vai no supermercado e busca a amostra dos produtos e faz o exame? Nesse quesito tem uma coisa interessante, porque foi exatamente nessa consciência do produtor ou do consumidor que surgiu as certificações na Europa. O consumidor começou a,
processar o supermercado, exigir do supermercado que ele garantisse que aquele produto era seguro. Entende? Então, um selo de garantia. E isso gerou os protocolos os protocolos internacionais de segurança, né, como é o caso do Global Gap e outras estruturas, como é a produção integrada de fruticultura, por exemplo, né, do Ministério da Agricultura. Entende? Então, a partir do momento que o consumidor passar a exigir, eu no supermercado falei, eu só compro se tiver um selo da produção integrada, aí ele vai ter a segurança alimentar. Entende? Então, eu acho que o processo tem que ser esse, porque a partir do momento que o consumidor final disser eu quero, todo o resto da cadeia, ele tende a cumprir aquelas exigências. Basicamente, o consumidor é o chefe, é o cliente. Então, ele precisa dizer o que ele quer para que aí a cadeia se prepare para poder produzir. Fiscalização é um processo por amostragem. É muito complicado eu entrar em 8 milhões de propriedades rurais hoje no Brasil, né, 5 mil municípios, e em detalhes fazer todo o monitoramento que precisa ser feito na produção para poder garantir, então, a qualidade do produto final. Essa amostragem, somada à cobrança do consumidor num processo de certificação, melhora cada dia mais esse processo de qualidade. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que o processo de profissionalização do agricultor brasileiro, visando os mercados externos, melhorou significativamente os mercados internos, porque a produção é a mesma. O melão, a uva, né, todo esse processo ele é feito numa mesma propriedade. Ele seleciona os mercados mais exigentes e todo o enredo, né, todo o contexto se beneficia com essa qualidade que foi implementada no processo de produção brasileiro. Mas de vez em quando eu vejo reportagens que produtos hortifrutigranjeiros são os mais, digamos assim, contamináveis, e que dentro desse rol de produtos, o tomate, como é que como o senhor, como cidadão comum, que é um produtor rural, que tem consciência do problema, qual é a dica que o senhor daria para quem está nos assistindo para dizer assim, olha, cuidado, ou qual é o... Tem algum conselho a dar? Esse é um grande problema, porque você tem os dois lados da moeda. Existe um lado que é exatamente do produtor que não tem consciência, que não obedece às normas de boas práticas e realmente pode ter problema de contaminação. E isso você garantiria, por exemplo, com um selo de produção integrada. Certo. Segundo ponto, também aí cabe a cobrança aos ministérios, aos governos que registram, é que, como disse anteriormente, você não tem um registro de um produto, por menos tóxico que ele seja, tá? Um produto moderno, que demora 5 anos para registrar e que é super seguro, mas que se eu usar ele, por exemplo, num giló, quando bater a legislação vai dizer está utilizando produto proibido, porque de fato é proibido, apesar de não ser tóxico, é proibido. Agora, para o consumidor final, qual a imagem que fica? Que o produto está sendo usado no produto proibido, proibido deve ser tóxico, entende? Então, a falta é se debater melhor esse assunto e todos os processos, né, como se diz, em melhoria em relação a isso, é que nós estávamos debatendo nesse fórum. Nesse fórum. Exatamente. Comunicação do risco talvez seja a melhor forma. Tudo na nossa vida tem risco. Os produtos químicos, então, trazem um risco então, para a agricultura. Entender melhor que risco é esse é um papel inicial do governo, né, para poder, de fato, interpretar esse risco e, de uma maneira sensata e sensível, transmitir isso para a sociedade. Ferramentas como a comunicação que nós estamos fazendo na mídia é fundamental. Então, a primeira coisa a entender é todo o agrotóxico que é registrado no Brasil é seguro. Sim, ele é seguro. Ele passa por um crivo da Anvisa, ele passa por um crivo do IBAMA, ele passa por um crivo do Ministério da Agricultura. Esse ponto que o Milton falou é um problema de política pública, que a gente tenta apelidar de política fitossanitária. O que é isso? É a política que tem que ser feita para o controle das pragas que nós temos no Brasil. Temos pragas no Brasil? Sim. Temos que controlá-las? Temos. Com que produto? Com os produtos que são avaliados de uma maneira plural pelos ministérios, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. Como tirar dessa ilegalidade, o produtor menor? É através de uma política fitossanitária, ou seja, trabalhar melhor esses aspectos de risco sob a primeira ótica do governo e sob a perspectiva da sociedade. E aí sim estabelecer uma política fitossanitária. O exemplo clássico que nós temos, por exemplo, a uva, né, é uma cultura que pode servir de exemplo para outras culturas similares à uva. Mas mesmo assim ainda tem deficiências. Então, correr atrás
dessa necessidade do produtor, para que aí sim a gente possa explicar para a sociedade que o produtor rural é um herói e não o vilão desse processo, que está produzindo alimento, e alimento de uma maneira segura, é o papel, então, dessa grande política pública que o Ministério da Agricultura tem também tentado incentivar. No âmbito nacional, tendo o Brasil como o universo brasileiro, digamos assim, existem regiões onde o assunto do uso de agrotóxicos é mais complicado, é menos controlado, em relação a outras, ou a área urbana em relação à área rural? Você faria alguma diferenciação ou é tudo homogêneo? Não, o Brasil tem dimensões continentais. Então, fazer gerenciamento de risco num país com essas características, com essas diferenças, inclusive sociais, né, que nós temos desde o sul até o norte, é muito complicado. Então, nós separamos o Brasil em zonas. A zona mais ao sul, né, que tem um clima diferenciado, tem realmente um pouco mais de profissionalismo no trato com a agricultura e, obviamente, com a questão do uso dos defensivos. O Nordeste ele avançou muito nos últimos anos exatamente com essa profissionalização no Vale do São Francisco, nessa habilidade que se desenvolveu lá. Isso melhorou muito o aspecto da qualidade desses produtos. Mas nós ainda temos uma agricultura ainda incipiente lá dentro, né? Marginal. E é ali que mora o risco, o maior risco do uso de agrotóxicos, ou seja, utilizar produtos sem assistência técnica, sem o conhecimento do risco que aquele produto pode trazer consequências para o agricultor, uma intoxicação, um problema dessa natureza. E aí sim o Estado tem que estar presente para garantir que o uso dessa tecnologia seja feita da maneira adequada e que no final do dia o agricultor possa ter uma produção dita sustentável e o consumidor ter garantias de que não vai ter problemas nenhum ao consumir aquele alimento. E em que setores da agricultura o problema do agrotóxico é mais complicado, é mais assim preocupante? Ou seja, eu digo em termos de produtos, de culturas, melhor dizendo, de culturas. Que culturas, de fato, o problema é mais grave? São as culturas que têm uma aplicação costal, uma aplicação, vamos dizer assim, uma exposição maior do agricultor com o produto, são as culturas que nos trazem mais preocupação. Culturas que têm um nível de mecanização maior, um nível de profissionalização maior, um nível de assistência técnica com engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas maior, o risco cai vertiginosamente. Mas aquele produtor pequeno, que tem que usar um aplicador costal, né, um aplicador costal, e que está maior contato com o produto concentrado, esse aí acaba tendo um risco maior. Não necessariamente o produto advindo dessa produção está contaminado ou não, mas a maior preocupação do governo é com o aplicador, porque ele não vai estar em contato com resíduos de agrotóxicos, e sim com um produto concentrado, né? Os resíduos eles são uma consequência sempre da boa prática agrícola, né? Certificação, compra com receituário agronômico, isso é fundamental para que todo esse processo, no final do processo, tenha um alimento considerado seguro. Exatamente nesse aspecto, também eu concordo que o problema se encontra, exatamente no produtor que não tem assistência, e, consequentemente, ele não tem o conhecimento. Então, na verdade, ele acaba fazendo práticas erradas por desconhecimento. E a maioria dos governos, né, extinguiu a assistência técnica rural, né? Então, são poucos estados que existe uma presença da assistência técnica rural. Entende? Eu acho que o fortalecimento da assistência técnica para a agricultura familiar, por exemplo, isso é um problema seríssimo. O governo criou, por exemplo, uma legislação que diz que 30% dos recursos da alimentação nas escolas, né, merenda escolar, deve vir da agricultura familiar. O que acontece? A agricultura familiar não consegue, às vezes, garantir com selo ou certificação, porque ela não está preparado para isso. Quer dizer, então, um monte de prefeituras devolve o recurso da merenda escolar porque não consegue comprar produtos dentro da legislação. Por exemplo, você pega bode, carneiro, né? Que lá no Nordeste todo mundo consome carneiro. Mas carneiro é um segmento, por exemplo, que tem matadouros, né? A maioria tem mata na roça, mata aqui, mata lá, todo mundo consome. Agora, na merenda escolar você não consegue colocar porque você precisa de um selo de inspeção federal. Perfeito. Entende? Então, quer dizer, a falta de estruturas em si, de certificações, de apoio à agricultura familiar, né, da pequena agricultor, tem feito com que o controle disso não seja muitas vezes seguro para a população. Teria já
no mercado produtos efetivos, eficazes, que não fazem mal à saúde? Todo produto tem risco. Absolutamente todo produto tem risco. Não existe o produto inócuo. Esse seria o produto ideal, né? Água. Você aplica, mata a praga e não causa nenhum problema. Então isso não existe. Todo produto tem um risco. O que a gente busca, né, é que o risco do próximo produto seja menor do que aquele que nós já tivemos no passado. E assim nós caminhemos para um processo cada vez mais seguro no processo de certificação. Todo mundo procura isso. O governo procura, a sociedade procura e o agricultor quer, né? Só que, infelizmente, existe um espaço entre a pesquisa, o desenvolvimento e um custo, obviamente, envolvido nisso, e o espaço até que o agricultor acabe tendo acesso a essa tecnologia, né? E a grande discussão hoje é exatamente essa. Nós gostaríamos de poder oferecer para todos os agricultores, desde o produtor pequeno, de berinjela, de jiló, até o produtor médio, que passa pela uva, que é um produto que acaba, né, tendo uma outra envergadura, até chegar no produtor de soja, de cana, com toda a tecnologia da mais moderna possível. Só que, infelizmente, a gente não consegue. E a praga também não se tivesse um produto só, a gente tem uma máxima na agricultura que é, se tem um, não tem nenhum, né? A geração de resistência genética nas pragas seria muito grande. Então, a ideia a busca é sempre pela maior tecnologia, mas tem um custo, né? E a gente coloca no balanço, quer dizer, tem um custo-benefício desse processo. Vale a pena pagar um tomate a R$15, como a gente estava colocando, ou o custo do tomate tem que ficar dentro de um preço, né, e de uma segurança que a gente precisa realmente equilibrar. Então, essa discussão realmente é complexa. Nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer a oportunidade dessa conversa. Esse é um tema muito importante, não é, para a saúde do povo brasileiro em geral. Aqui no Cidadania, na TV Senado, nós vamos continuar acompanhando esse processo e, obviamente, espero, como cidadão, que essa melhora se faça sentir ao longo do tempo. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Quem quiser nos enviar algum comentário, crítica ou sugestão para a nossa pauta, deve ligar para o Alô Senado pelo telefone 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.